Está a gravar. Muito bem-vindos ao Rascunhos. Estamos aqui com o Raul Trigo e Marcos Trigo. E eu, Karina Trigo. Rascunhos em voz alta, se faz favor. Exatamente. Pois é verdade. Era para ser rascunhos, mas já havia outros que se chamavam rascunhos. Não, havia pessoas que metem no Spotify podcasts em rascunho que se chamam rascunho e por isso o nosso não se pode chamar só rascunho. Senão vocês não os encontravam. Pronto. Só, continua. É isto? Não pensem que vai ser melhor que isto, porque não vai. Para duas pessoas que vão ouvir isto não tem grande problema. E mais? Estes momentos calados não podem existir. Pronto, nos próximos já sabem. Temos que cortar. Começa a beber, que é para nós Não, falarmos. por mim é sem cortes. Por mim é sem cortes. Já Sim, fica como também ficar. E o que é para dizer? Que vai, qual é a duração? Meia hora. Meia hora. Meia hora. Pois. Não Podes sei, eu esperar agora o não primeiro sou episódio. de ouvir podcast. Primeiro episódio, 10 minutos. Rascunhos dos rascunhos. Mas depois eu acho que é tipo, sei lá, depende Todas as pessoas de... querem lá saber do que estamos aqui a falar de técnico. Não, mas eu tenho que saber a duração normal, não é? A duração. Quantos vai ter por semana? Um episódio por semana. Sim. Meia hora. Sim. Sim. Esse é o objetivo. Nós vamos estar aqui sem... Como é que nós vamos arranjar assunto para falar meia hora, uma vez por Eu semana? acho que nós vamos arranjar mais do que isso. E por isso, os que forem mais interessantes vão ser mais de meia hora. Então a minha ideia, para fazermos uns podcasts, Fazemos dois logo, um a Isso seguir ao vai, outro. será para a semana, um de nós traz uma história, Só uma. só uma história, sim. Se eu não dissesse para falarmos sobre os professores, vamos já começar. Eu Tá tinha bom. uma professora aqui na creche e depois, já não me lembro bem como é que foi, mas nós estávamos ainda a aprender a escrever os nossos nomes e na creche, em vez de ser na escola, era na creche, e eu acho que tinha problemas em escrever o nome ou qualquer coisa. Eu nunca conheci ninguém que tivesse problemas a escrever o seu próprio nome. Eu tinha 5 anos, meu. A Matilde tem 5 anos e já escreve o nome dela, ainda nunca foi à escola. Eu não sei se foi por isso ou porque eu fiz alguma merda que eu andava sempre a fazer merdas. Pif, e depois esta manda-me um chapadão. Acerta-me aqui meio no nariz em vez de ser na cara. Sem graça. E comecei a sangrar do nariz. Pronto, porque não foi do nariz, mas desde aí, sempre que estou um bocadinho ao sol ou qualquer coisa nada, sangra logo do nariz. Se calhar partiu-me aqui alguma veia ou qualquer coisa. Testemunhas disso. Testemunhas, eu esqueci toda a gente agora. Pois, podíamos ter posto a professora em tribunal então. Agora já tenho um problema para a vida. Isto é uma história que ele já contou mais de 50 vezes. No podcast nunca tinha contado. Pois Pois, não, é exatamente. Não, eu nunca apanhei de nenhum professor, por acaso. Mas Apanhei tinha um da- colega meu que a professora era tia dele e então levava cada bufatão. Até saltavam os óculos. Juro-te. Trás. Mas era cada verdoada. Mas porquê? Porque ele não sabia as coisas. Era burrito. Também com os amigos como tu? Não, vá, não tinha dificuldades, pronto. Eu estava-me a tentar lembrar, mas eu não... Tipo... Opá, havia aqueles professores que mandavam com o apagador e com as canetas e não sei o quê. Com aqueles de madeira. Sei que havia um que deu com uma flauta assim, bué de força da mão de alguém, mas eu acho que não foi na minha. E nós Isso fomos também fazer vale, queixa pensei que era dele. só chapadões. Se for assim também vale, Nós também tenho mais chapadões, não história. temos chapadões nenhuns, que me lembro. Não, olha, não sei se vocês ouvem podcasts, mas eu ouço. Não podemos quase nunca interromper-nos uns aos outros, porque quem está daquele lado não percebe nadinha se nos interrompermos. Por isso, por mim, olha, apagamos isto, vamos nos deitar e pronto. Não, isto vamos publicar para ver a opinião das Publicar pessoas. é. Então, Tá lá, não é? velho. E depois os nossos conhecidos vão ouvir E e vão-nos depois- dar dicas e o segundo episódio já vai ser melhor. E Duvido. Eu acho que sim, você não acha? Hã? Depois havia outra, já foi no segundo, não, no terceiro e quarto ano, acho que chamava Mercedes, a história Mercedes, era com cada regulada, partiu-me 2 réguas na cabeça daquelas plásticas lá.
50 centímetros. Era Uma pedra é uma... Era como crânio, cada crânio. Não, as da Maped eram aquelas que não partiam. Não podemos fazer assim publicidade à má fé. Se eles pagarem. Já dissemos cada vez o nome. E patrocinado pela Maped, patrocinado pela Com sorte. Com sorte a Maped é que nos processa a nós por estar incluída num podcast de merda como este. Não, mas as regras da Maped eram aquelas que não partiam. Pois? Dobrava. Como assim dobrava? Dobrava, eram flexíveis e não partiam. Não estou a falar das flexíveis, estou a falar das normais. Pois essas não eram da má fé, não. Também havia da Maped dessas. Que deve haver. Quantas vezes ele disse má fé? Maped. Pois, isto era bem a Maped nos patrocinasse a nós. Já pode ser um título para o podcast. Maped. Para o podcast, para o episódio. Matilde, tu não podes estar a falar no podcast. Mas isto dá para tudo. Isto dá para tudo. Nós hoje temos aqui duas convidadas especiais, uma que fala muito e uma que fala pouco. É assim. O Soren Norenson. Eu não sei dizer o nome, passado 5 anos. Isso era daqueles bonecos do LOL. Como é que era? LOL. Eram dois, Charlie e Lola. E depois o Charlie tinha uma. Quais eram os bonecos que davam antigamente, que já não dão, que vocês mais gostavam? Ui, tantos. No meu tempo era a guerra civil. Mas foi isso. Eu já não vejo bonecos, como é que é de saber? Quais bonecos é que vai? Não, mas havia cenas bem estranhas, tipo tangerina e vaca. Não sei, mas havia Eu isso. acho que vi essa bonecos. Era da RTP. Da RTP2, já. Era. Eu acordava às 7 da manhã e com atenção para ver os bonecos. Mas tipo, A televisão quadrada, cúbica. Todas as televisões são quadradas. Cúbica. não, são retangulares. Vai. Podes ir. Podes ir ver bonecos. Marco e Gina. Charlie e Lola, Marco e Gina. Uau, Upsi. Ups. Upsi, lá. Pocoyo. Oh, Pocoyo ainda existe, mais ou menos. Oh, existe porque isso está ali tudo na Netflix e não Oh, sei então o quê. na RTP de certeza que ainda dá cenas dessas. Não sei. Eles vão lá com cada boneco esmerado. É assim, meu amigo, eu não tinha cá premium coisas dessas. Eu era RTP2 e quando apanhava a rede da televisão. Era o zigue-zague e a Ilha das Então, Cores. já que tinha- Zig-zag, já vai começar. Zig-zag. Pois é, está aqui um podcast interessantíssimo. Então, já falámos aqui de vários temas. Foram abordados. Tu vai dar em princípio, então. O quê? Sobre o quê? A nossa conversa antes, bem, isto vai ter que ser natural, não é? Vamos estar ali, da mesma maneira que nós somos, é como nós vamos estar. Oh, então está aqui o podcast. Está bom, então, já falámos tantos temas. Eu digo sempre isto no meu dia a dia, desculpa lá. Yeah. Então e mais? Pois, E mais, agora é para também já está quase em meia hora. Já? Só faltam 22 minutos. Então pronto, agora temos de contar coisas sobre a Alemanha, coisas Qual que já nos Alemanha? aconteceram do trabalho. Então vá, eu já dei Na temas. escola. Nós ainda nem nos apresentámos. Somos irmãos. 8 minutos de podcast, somos irmãos, pronto. Eu disse os Já agora que sobrenomes, estamos também aqui- As pessoas aperceberam-se, não é, da situação. As pessoas depois também, quando forem nossos fãs, vão-nos fazer perguntas: que idade é que temos e assim. Não. Aí já posso responder que tenho 23. Sim, daqui até lá. Foi? E já estás com muita sorte, 23. Com fraturas. Com fraturas. Fraturas. Não, Pois isto, se calhar a gente devia ter preparado temas, não era? Para trazer Pois para é. falar. eu preparei aqui umas coisas. Ui. Eu só tinha do papel higiênico. Qual é? Papel? Dessa escola. Ah, Andaram lá a tirar papel higiênico para as paredes, fizeram lá tipo um desenho na porta da casa de banho cheio de papel higiênico molhado e agora não há papel nenhum na casa de banho e cada vez que se vai à casa de banho tem que se pedir um bocado de papel aos professores e é que não pode levar o rolo todo, só para pedir um bocado de papel, tens que saber mais ou menos, hoje se calhar não estou com diarreia, só devo ter um bocaditos. E agora, olha, então espera lá, que não faz muito sentido para esta. O que é que tu achas de pessoas que limpam a pizza com papel? olha, a avó Alice ensinou-me assim. O quê? Nessa gente eu fui mijar e ela disse-me que tinha que limpar a pizza com papel higiênico. É assim, qual a porcentagem de homens que faz isso?
Deve ser para aí, tipo, se calhar até 10%. Deixa-me perguntar aqui ao Ué. ChatGPT. Isso para mim não faz grande sentido. Já experimentaste? Então, quando a avó me disse... Fica colado às vezes, pode. Vale muito mais sacudir. Qual é a... como é que se diz? Wahrscheinlichkeit? Porcentagem. Porcentagem. Pessoal, nós vivemos na Alemanha e aí então às vezes as palavras não me vêm à cabeça. Mas é verdade. Qual é a porcentagem de homens que limpam Oh, o mas mandavas pênis um áudio que está ali a escrever. Após urinar. após... Oh, não vai saber a porcentagem, que isso tem que se basear em estudos. Qual será? Ele vai dizer alguma coisa. Não há dados exatos e universalmente confiáveis sobre a porcentagem de homens que limpam o pênis com papel após urinar, pois essa prática pode variar amplamente de acordo com fatores culturais, pessoais e regionais. No entanto, em alguns estudos e pesquisas sobre higiene masculina, observa-se que a prática de usar papel após urinar não é comum para a maioria dos homens. A maioria tende a Sacudir. tende a depender do processo natural de secagem por meio de mictórios com maior pressão ou sacudindo. Embora isso possa variar conforme o nível de conscientização sobre a higiene pessoal e preferências individuais. Em culturas ou regiões em que as normas de higiene pessoal E o são mais ChatGPT tem dado rigorosas, umas respostas de merda. é possível que uma proporção maior de homens adote práticas O tradicionais. vosso não é igual ao meu. Blá 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 blá. Ultimamente tem-me dado umas respostas bué de grandes. Como bué de cenas a mais do que qualquer. Em vez de ir direto ao ponto. Eu acho que ao início não era assim. Manda áudios e ele sempre me responde por Sabes áudio. qual é? O valor. Quanto? ChatGPT mensal. Quanto? Pro. Quanto? 21,99€. E o que é que tem a mais? Utilizas outro sistema Olha, diferente, deixa-me dizer. avançado? Uma estimativa razoável poderia ser Ah. de cerca de 10% a 20% dos homens. 20% é muito. Mas Olha, todos os homens que estiverem a ouvir isto, nós vamos criar redes sociais, né? Instagram e TikTok, Claro, sim. Facebook, se TikTok calhar, faz. ou isso. Sondagem. Eu não creio que há TikToks nenhum. E vamos fazer um primeiro post, se calhar uma foto dos três ou uma coisa assim, um dia destes. E depois vocês comentam lá, sim ou não, todos os homens que estão a ouvir isto. Eu nem vou ter essa coisa. Não estamos a dizer foto da pizza, tá? Pois, é uma foto nossa. Sei, até mas eu estou ali numa sondagem de homens, eu nem faço ideia. Não é uma sondagem, isto é uma coisa que só quem vê o podcast é que sabe. Para já ninguém vê o podcast, isto só dá para ouvir. Não, mas Só dá para ouvir agora, mas basta escreverem fomos para o sim Charzão. e não. Nem ninguém, só quem vai saber disto é quem vai ouvir isto. Pois. Não é ninguém vai saber o que é que aquilo significa ou sim e não. Sobre o tema 2, vocês é Ah. com papel ou sem papel? Pois, com papel ou dás-lhe umas palmadinhas como se estivesse a meter o miúdo a arrotar. E eu já vi muitos homens a vir da casa de banho aqui com uma pinguita. Com uma pinguita? Sim. Isso acontece Tu muito tinhas mais me fácil do que contado. o que vocês pensam. Pois? Tu tinhas-me contado Mas eu que pensei na assim, escola... nem se limpam. Pois. Nem sabia se limpavam. Isso era terem lavado as mãos. Isso é tipo, tu vais mijar, vai uma gota para as calças que respinga dali. Quando vais lavar as mãos, sacodes para as calças para as pessoas pensarem que aquilo era tudo água. Pois. Muito disso. Não, até mas, não, nós falámos pouco sobre isso de pedir papel higiênico ao professor. Pois, agora é assim, os rapazes vão sempre à casa de banho e não levam papel. Então e se forem cagar? Pois, eu acho que eles não cagam na escola. Pois é normal. Pois. E as miúdas têm, não podem, mas têm levado na mesma esta semana o rolo inteiro e voltam a trazê-lo. E agora vou-me a limpar eu com a boca andou lá nos colhões dela. Mas isso também, se o rolo estiver na casa de banho, toda a gente se limpa daquele rolo. Está bem, mas não andam com ele na mão, a levá-lo para lá e não sei o que, sei lá o que é que lá estão a fazer com o rolo. Sim, e depois Oh, foi, isso era será uma que lavaram coisa. as mãos para trazer o rolo? Pois, essa é a cena, não, Pois é, meu amigo. é assim. Opa. É que depois a casa de banho da escola não tem toalha. Para secar as mãos. Mas a toalha ainda era Tem pior. aqueles A papéis. toalha- Não, é que depois se lavas as mãos, vens com as mãos molhadas a pegar no rolo. Não tem papéis. Então, mas limpa com o papel que tem, que levou. E depois o professor diz, você gastou muito. Muito! Ficado na caderneta. Sua filha anda a gastar muito papel na escola. Pedimos por Você- favor que tragam um rolo. O rolo de premium de casa daqueles que nunca acaba.
Ou então toalhitas, que hoje em dia não há para fazer poluição, toalhitas, como é que se diz? Que metes na máquina de lavar. Na máquina de lavar? Sim, o que é que estás a falar? Limpas com a toalha e depois metes na máquina de lavar a toalha e voltas a usar sempre. Fuja. Aí é bem. Isso deve ser não sei aonde. Sabes como é que os romanos limpavam o cu? Aí eu vi esse vídeo. Tu sabes? Não. É um pau com uma esponja. Parece um Ai, marshmallow. também vi esse vídeo. Parece um marshmallow. Olha, aqui agora nas feiras de Natal. Comi um marshmallow com chocolate. Ai, não, como é que se chama? Stockbrot. Ah, Stock é o pau e broto é o pão. E aquilo é só meteres tipo um pão que não está feito, não é? Um pão que não está Estás no feito. pau e depois estás ali na fogueira até fazer. É tipo- Isto devia ter vídeo. Porque era super interessante com o Ver vídeo ver o que se está a passar nesta sala. É o que eu estou a dizer, tenho que ir para pagar para ver o vídeo. Em primeiro, a minha filha estava aqui e viu que não se passava aqui nada de interessante para ela e quis ir embora. E foi-se embora. E agora temos como convidado a namorada do Marcos, que não fala português e não entende um caralhinho do que estamos aqui a dizer. Estamos só a rir que nem os perdidos e ela deve estar a pensar que nós somos uns atrasados. Mas podes dizer as neiras. Então, pois pode. Não Já vais disseste publicar as esta, neiras? não vais publicar Ai, esta. vais mas- publicar. Não, estou aqui a gravar há 16 minutos. A pior parte foi tu Para dizeres que as apagar. raparigas da tua escola têm. Daqui a uns anos, quando voltamos a ouvir isto. As Ainda bem mulheres que as raparigas da escola dele não vão perceber isto. Opa, Bem. há lá algumas portuguesas. Ah, pois. Eu não sou da minha turma, eu disse da minha turma. Eu vou-lhe mandar o podcast. Tá. Que eu que conheço. Ai, a Laura. Pois. Já assisti muito. E mais? Vá, agora tenho aqui mais uns temas, deixa eu ver. Por Interessantíssimo. exemplo, tínhamos para falar sobre o verdete. Oh, Quanto tu ou quanto eu? Que é o verdete? Eu posso Uma começar. garrafa. de Isso sumo. era uma garrafa verde, por isso é que era verdete, e tipo nós na Sarjeta tínhamos que descer e ir até ao restaurante buscar a água àquela fonte Sim. e voltar para casa. Depois, uma vez, estava um carro, tipo, tem uma rotunda ao pé dessa fonte e tem outra rotunda na rua onde se vai para casa. E o carro estava aí de uma rotunda, desde que nos viu, deu a volta à rotunda, voltou para trás, olhar para nós e volta sempre à rotunda e nós olhávamos não. E ela disse-me que era um pedófilo. Eu nem sabia o que era um pedófilo. Só, sabia porque ela me tinha contado para aí há uma semana atrás. Até quem é que estava no carro? Era um homem. Era um homem. Só. Olha a poeda para nós, Um não velho. sei. Um E velho. depois, nós com a água na mão. Eu tinha aqui o quê? 8 anos? Não, nem tinha 8. Não, tinha 8. Menos. 8 tinha eu em 2016. Tinha para aí 6 anos, 7. Yeah. E nós a buscar a água à fonte, ela ia na frente com o garrafões, eu ia com a verdete na mão. Verdete? Mas porquê que chama verdete? O que é que tem a ver o verdete com a história? Porque. Ia com o verdete na mão, ia lá a correr pela rua lá acima e eu pequenito com a garrafa nem conseguia correr cheio de medo como eu lá viesse. Não, mas a história foi que eu perguntei. Eu disse que era um pedófilo e tu disseste: o que é um pedófilo? Não, isso foi noutra rua embaixo há uns dias antes. Pois, e como é que foi a tua resposta? Isto é um homem que dá muitos pesos. É sempre engraçado. Não, eu só achei estranho chamarem verdete a uma garrafa de sumol. Porque nós andávamos a brincar na rua e tínhamos sempre várias brincadeiras e depois era tipo o nosso filho e não sei. Brincadeiras, era sopa de cenoura, que era terra com água e bocados de tijolo. Pronto, era assim. O meu era maior, o teu era maior. E depois gravámos sempre depois de vlogs e vídeos. E Ai, assim. isso era uma cena de fixe, também para meter no podcast e ir mostrando alguns vídeos desses. Até como é que Nós mostras? Podes dar a ouvir só. Claro, Mostrar. Eu ouvir às vezes nós não fica estávamos tão agora a fixe. ver aquele Pois, da Vindima. Mas podes ir ver os vídeos outra vez e perceber quais é que dão para pôr a ouvir que metem alguma piada Depois na mesma. acabamos de gravar, ouvimos sempre antes de publicar e vemos que Também para ser mais interessante que o que estamos a dizer não é preciso muito. Os melhores. Temos que vir mais bem preparados para a próxima com uma caneta. Pois, um papel, pois. Eu sei disso. Para nos escrever e nos escrever. Yeah, pois. Isto é rascunho. Os melhores que nós estávamos aqui a ver agora era aquele do imigrante, em que falávamos inglês e depois ele fazia de velho e não percebia nada, que eu dizia. Como é que eu disse? Já não sei. Não sei, mas esse vídeo era tipo 1 minuto e meio, 2 minutos. Esse é um sketch. Yeah, e ela não queria fazer cortes, queria gravar tudo por Eu inteiro. já não tinha. Aí eu tinha pai, 10 anos,
E eu não conseguia decorar aquele texto. Foi tipo há 10 anos, acho que foi. Depois nota-se no vídeo, ela diz as palavras em inglês e ia tentar me lembrar com o que é que rima em português para saber o que é que eu ia dizer. Eu escrevi tudo e ele tinha que decorar. Tivemos Eu ali... quase nem sabia ler, quanto mais decorar. Para fazer um vídeo de 2 minutos tivemos para aí tipo 1 hora. O sol já se estava a pôr e ela... Mas qual era, que o sol já vai embora, depois não temos luz para fazer o vídeo e não sei o quê. qual era o problema dos cortes? Porque eu não tinha editora, tanto que o vídeo ficou agora editado, está lá escrito Videomaker. E depois era esse, era o da Vindima, que é o Mas dos é melhores. trabalhar, que aquele homem precisa de um emprego. E Pois está bem. pronto. Vais falar sobre a tua experiência de teres tido um canal do YouTube com 10 mil subs? Mas foi Era difícil. outro podcast. Isso dá um podcast inteiro. Aí é bem. Pois, Só ele então. a falar sozinho. Nós todos os 3 tivemos canais, isso é para o próximo podcast. Somos youtubers. Já aponta aí. Marca aí, marca aí. Varrei é uma piada de umas brasileiras que Yeah. faziam vídeos. Temos- Era a mãe e a filha. Tens que guardar isto para ouvirmos antes do próximo podcast e para... Eu acho que ainda fazem vídeos essas, a mãe e a filha. E ela já tem mais filhas. Depois fizeram um Vê desafio logo. de 7 segundos. Foram deitar o lixo e esbardalharam-se. Até hoje, passado 10 anos ou o que é, nós vimos esse vídeo e não conseguimos parar de rir. Porque a mãe esbardalhou-se. Também sabes falar português? A filha estava a chamar por ela. Nós vimos O esse pai vídeo. estava a gravar, começou a chorar, não para de gravar. Ai! E depois elas vêm lá todas a chorar e a explicar que também e assim. É muito boa piada. Imagina que elas vão ouvir este podcast. Já, é isso. Passou E um vou-se bocadinho aqui passar. na minha mão. Até alguma coisa interessante para os últimos 8 minutos. Olha, já estamos aqui a Sobre a Alemanha, vá. Vamos falar sobre os imigrantes. Aqui na Alemanha é tipo 90% imigrantes, 10% alemães. E agora nos outros imigrantes, e o problema é que também estão a fugir dos países deles por também terem imigrantes. Então onde é que estão os alemães? Porquê é que eles são bué de poucos num país tão grande? Porque eles quase não têm filhos. Porque bem eles não pensado. eram loiros de olhos azuis. Mas é. Foi. Os alemães dedicam-se bem ao trabalho, não, tipo, o trabalho no hotel, a minha diretora do hotel não tem filhos. Então vá, podemos contextualizar. O Marcos estuda. Quando calha. Olha. Queres contextualizar? Então cada um diz as coisas que faz. Então, exatamente. Temos que começar outra Pois, vez. A porque próxima se vez, ela- quem somos, o que é que fazemos, não sei o que é tudo. Já está aqui, tens 7 minutos para isso. Isto Está aqui Mas impecável. isto aqui está podre. Para a próxima vez que for Não mesmo melhor, interessa. sem Vamos. coisa, não Sim. vai dar tudo. Sim. Sim, não Vai. cai problema. Yeah. Mas ó, eu sou o Marcos e trabalho. Não, peraí, eu vou primeiro. Só para dizer coisas boas, que é tudo mentira. Portanto, tenho 17 anos e estou na. Como é que se diz classe? Turma no 10º ano. Se estivesse em Portugal já estava para aí no 13º. Décimo. Aqui. Décimo aqui. Décimo aqui. 13º. Em Portugal não existe 13º sequer. Não, mas já estava 30 Décimo, anos à frente. equivale ao Mas na 12º universidade. em Portugal. Não, pronto, está Não é? Não é bem assim, mas. Porquê? Não é o teu último ano de escolaridade obrigatória? Basicamente. Não, foi o ano passado. Este ano, se quisesse, já não E é ias. outra coisa, este É ano como que se já já não estivesse na ia. universidade. Não. Mas como ele andou anos para Aqui na Alemanha tens, ao fim da escola, como é que se diz, aquele diploma que recebes, tens Sim. diplomas melhores, tipo, tens a escola mais podre, a escola do meio, a escola melhor, e cada diploma é melhor. E com diplomas melhores consegues cursos melhores, para depois teres um trabalho melhor. E eu estou, se a classe na classe 9 era o mais podre, agora na classe 10 é o melhorzito, e depois posso continuar a escola e fazer um ainda melhor ou parar aqui. Eu vou parar aqui, que eu já não tenho muitas dores de cabeça da escola, e portanto estou na classe 10, vou acabar agora no próximo verão, e entretanto tenho uma banda
que somos só 2 membros. Não é uma banda, é um conjunto. É um conjunto. É um conjunto de 2 pessoas que se reúnem. Pronto, andamos à procura de outros membros e já tivemos o nosso primeiro concerto no dia dos meus anos. E tenho 2, como é que se diz mini-jobs em português? Mini-jobs, não é? 2 trabalhos. Trabalhos, mais assim pequeninos. Há pouco tempo, Estamos part-time. Estamos Part-time, já. Tenho 2 part-times. a cuidar de anões. Um no hotel e... São pequeninos. São pequeninos os trabalhos. Porque é mini-job, ele está a tentar a fazer. Eu sei de porra. Portanto, um é no hotel, vou de manhã sempre, aos domingos normalmente, e é só servir às mesas e meter as mesas e não sei o quê. Aliás, é buffet, é só tirar as mesas. E depois o outro é numa loja de guitarras e eu reparo guitarras e vendo cenas a ver com instrumentos musicais. O que é que faço mais? Vou ao ginásio. Pronto, está bom. Vou ao rancho. Está bem, no próximo Muitas episódio coisas. dizes o resto. Muitas coisas. Pronto. Próximo. Atrás tu. Agora sou eu. Então, eu sou a Karina, tenho 23 anos. Dedos gigantes. Mostra aí na câmara. E estou na Alemanha há 3 anos. E sou empregada de mesa, já era em Portugal. Trabalhava nos hotéis e aqui também. Como é que as mesas te contratam para seres empregado? E pronto, e é isto. Tu és empregada dos clientes, não é das mesas. É assim que se chama, aquele narrinho. Tá? Também vou ao ginásio. Quando de calha. Pago mais do que eu vou, mas pronto, é isto. Já acabei. Já acabei. Então, eu sou o Raul, tenho 27 anos, Ninguém te chama Raul aqui. ou Alexandre. Estou na Alemanha há 3 meses e sou motorista de pesados. Levo materiais de construção para as obras, basicamente. Porque motorista de pesados pode ser muita coisa, meu amigo. Podes ter uma mulher gorda, Era o que eu podes, estava a pensar. podes ser pesados de passageiros, andas com um autocarro. Portanto, Olha, Olha, acordou o Duarte. o nosso despertador do... Faltam 3 minutos para a meia hora. Já Mas vais pronto, ver. também já me apresentei. Portanto, vocês os dois podem acabar. Agora fica tipo, quem é o Duarte? Ele acabou de dizer, a minha filha foi ver os bonecos. agora Basicamente. para parar é... Já paraste? Ainda não. É. Há bocado era, já está a gravar. Pronto, ele tem a vida mais interessante que a nossa. Tem 2 filhos. É fixe como também podemos falar sobre as diferenças, como um veio há quase 5 anos, o outro há quase 3, o outro só há 3 meses. Não é quase 3, já fez mesmo 3. Está bem, Fez no outro dia. está bem. Quer dizer, fizemos uma comemoração. Ah, Está-me aqui a dizer quase 3. está bem. Vim para a Alemanha, tinha eu partido dele. Ai, é bem, pois foi. Mas pronto. Também dá Espero que para tenham falar gostado. sobre isso, sobre partir dedos, partir ossos, ou tipo levar pontos, ou coisa assim. Pois isso aí Tema. falais vocês, que eu também não parti nada até agora. É só escrever o nome dos temas e depois improvisar. Ainda estamos em 28 minutos, portanto, o que é que queremos dizer nos últimos minutos? Se calhar apresentar a Angelina e ela dizer olá. Angelina, die letzte Minuten von Podcast, willst du Hallo sagen? Como estás? Ela anda a aprender português connosco, Comigo. comigo também. E agora estamos a encher chouriças, que era o que fazíamos nos testes de português, porque tínhamos que fazer composições e tinham que chegar a um certo número de palavras. Eu por acaso passava sempre esse número. A cena é que eu já enchi chouriças mesmo a falar a sério. Mas ainda temos 28 minutos. E pronto, as chouriças até eram boas, agora a farinha naquelas papas dentro para dentro Ah, das tripas. eu também enchi chouriças a sério, mas eu pensava que estavas a falar do podcast inteiro que tiveste a encher chouriças. Não, a sério, na casa lá. Mesmo com a mão. Havia de meter lá o pé, ou estava-se. Então, para fazer vinho é com o pé. Yeah. E para fazer chouriça precisas de vinho. Uhum. Ou seja, para fazer chouriça também usas o pé. Mete lá um bocado de dedos para dentro. Dá para comer. Não. Vamos aqui acabar então o podcast. Tchau. Não para aí. Até ao próximo episódio. Estou à espera dos últimos segundos para chegar aos 30 certos. É shampoo. Estamos no 40.
mais 20 segundos. 29, 30, não. 47, 48, Não, 49, 50. 10. 10 segundos para acabar. A sério, estás a contar o tempo até à meia hora. Até aos 30? Ora, Até o Duarte já adormeceu. 30, 2 segundos. Ficamos por aqui. Oh, já está, já passou de 30.